Então, a gente tava falando do say sorry, né? I'm sorry, né? Até quando você atravessa a fala de alguém, é ali naquele momento você fala I'm sorry, né? I'm sorry. Você está querendo ser educado ali naquele momento, né? I'm sorry, né? Ou quando você quer falar uma palavra assim, ou um discurso mais incisivo, você diz I'm sorry, me desculpe, mas aí você vai falar, né? Então, o say sorry, ele é muito utilizado na língua inglesa. Muito, muito, muito. Não é pouco, não. Muito. É uma das frases mais utilizadas, né? Speak. O que é o speak? Simples assim. Ó, read, speak. Ó, o ditongo é o mesmo, né? Speak. O que é o speak? Né? Speak é o falar, né? Professor, agora boa pergunta. Falar e dizer não é a mesma coisa, não? O falar, ele está mais ligado a línguas, a pronunciar, melhor dizendo. O speak está mais para pronunciar, né? O say é a fala do dia a dia, né? É o cotidiano. Percebem a diferença? A gente não tem a diferença entre escutar e ouvir, né? E por aí vai. São diferenças assim pequenininhas, mas que dá para perceber. Quando você usa o speak, você diz assim, I'm speak English. Speak English, né? Eu falo inglês, né? Só que nesse caso aqui das figurinhas, o speak, ele está falando de uma outra língua, que inclusive tem até a bandeirinha aqui, ó. E tem inclusive até a fala da criatura, ó. Guten Tag. Guten Tag. Guten, não é Guten não, professor? Não, a gente não está falando inglês nessa hora aí. Isso aí é o alemão. Tá? E o alemão, ele não pronuncia igual ao inglês. Ele pronuncia o mesmo, ele pronuncia o a mesmo, o é mesmo, tá? Não tem esse negócio do a parecido com o o U pronunciado quase como um A, não tem essas misturas, tá? O alemão ele é mais fácil de pronunciar nesse sentido. As vogais são muito mais fáceis de pronunciar, tá? Então você fala Guten Tag, é um bom dia, tá? Tag é dia. E o Guten, olha só como eles são da mesma família, digamos assim, o alemão e o inglês. É o good. Olha a pronúncia, ó, good. O alemão, ele ao invés do O e o O juntos, ele simplesmente usa o U. Good. O D e o T são consoantes ali primas, tá? Good. Good. São as glutais, tá? Você prende a língua. Fale um D, ó. D. É uma explosão, né? Good. Dia. Você põe a língua no teto da boca e você faz uma explosão, ó. Dia. A tua língua ó, faz quase uma explosão, ó. Dia. O T é a mesma coisa, ó. Tia. É muito parecido, tá? Tia. Quando os portugueses, e quando a gente fala tia com esse chuá todo, você diferencia do D. Mas no alemão e no inglês, como eu vivo falando, elas são muito próximas ali, tá? Por isso que eu falo que a pronúncia dos paraibanos, dos alagoanos, ela é belíssima e muito próxima daquilo que o latim defendia e que as línguas mesmo, elas caminharam para esse sentido, tá? Esse chiado
do português talvez tenha vindo com os árabes, tá? E esse chiado, eles são mais perceptíveis nas cidades onde os portugueses mais estiveram, tá? Que foi nos estados, né? Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro é demais. Rio de Janeiro é demais. Bahia e no Ceará, curiosamente. Eu não sei se esse povo ele veio pelo interior para chegar à capital, porque o litoral cearense não era muito bem quisto. Não sei se vocês sabem disso. O Ceará era quase considerado uma terra maldita, né? Os índios muito valentes, uma terra muito seca, muito dura e muito quente, tá? Então, o pessoal não gostava muito do Ceará, não, tá? Enfim, good. E é o guten. O alemão tem muito essa terminação em EN, tá, gente? Inclusive até para os verbos, tá? Essa terminação em EN. Guten Tag. Então é o bom dia dos alemães, tá? Eu fiz um pouquinho de alemão, fiz 2 semestres. Apesar dos meus 18 anos, né? Eu preciso voltar a estudar línguas, meu Deus do céu. Aff, Maria. É o speak. Professor, mas peraí. Speak in Guten Tag? Não, é speak German. Speak German. Quase o E não é pronunciado. Lembram que eu falo o tempo inteiro que é a vogal mais fraca da língua inglesa, o E, né? Então eles quase que não pronunciam esse E. Speak German, tá? Speak German. Então aqui é o 5, tá? Só deixa eu dar uma pausazinha aqui rapidinha. Então, saibam essas diferenciaçõezinhas. Say é o dizer, é o falar normalmente, do dia a dia. E o speak é quase um pronunciar, tá? Também é falar. Mas, professor, eu posso trocar um pelo outro? Não é muito considerável, tá? O speak, a gente vê mais as pessoas falando speak quando você quer falar que consegue pronunciar ou consegue falar uma outra língua, né? I speak German, Spanish, por aí vai, né? French, né? Francês. Vamos continuando aqui, tá? Study. Pessoal, essa pronúncia aí do U, ela é estranha, né? Ela é quase um A, mas um A assim fechado, né? Study. Study, né? Era essa pronúncia que o professor estava dizendo que não tem no alemão? Exatamente. Você não vai falar Guten. Você vai falar Guten, tá? Gut, que é o bom deles, né? Good, não vai falar good, né? E é o que a gente vê muito erradamente em algumas... Na maioria das vezes, tá? Não é em algumas, não. Na maioria das vezes quando a gente assiste TV. Porque o povo acha, né? Jornalista mal informado, jornalista que não estuda, né? Jornalista que só sabe falar o inglês. Aí ele acha que as demais línguas estrangeiras, principalmente as europeias, elas têm uma pronúncia parecida com o inglês. O inglês ele é quase um desvio das pronúncias europeias. Você tem o alemão, você tem o holandês, você tem o sueco, você tem o norueguês. Você tem várias pronúncias aí, finlandês. Você tem várias pronúncias em que as vogais elas são pronunciadas como elas deveriam ser, né? Aí você tem a Inglaterra, que é uma ilha,
né? A Grã-Bretanha, que é uma ilha. E essa ilha ela foi muito influenciada pelo francês. E não sei se vocês sabem, o francês ele é complicado, porque o francês ele é uma língua latina, mas foi um país, uma sociedade, uma civilização que ela foi muito invadida e bombardeada quase que a vida inteira, né? Há até um dizer de que os franceses nunca ganharam guerra nenhuma, né? Os franceses sempre perderam, porque é o centro da Europa. A França é o centro da Europa, então ela foi bombardeada o tempo inteiro de tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. Quem queria invadir, invadia, né? E trazia não só a guerra, como também trazia a sua cultura e tudo mais. Isso foi fazendo uma mistureba tão grande, que na língua o francês das línguas latinas é a língua completamente maluca, né? E o francês levou essas maluquices para a língua inglesa, tá? Então você tem muita palavrinha ali na língua inglesa que você sabe que veio do francês, né? Até pela pronúncia e tudo mais. E tem esses desvios, tá? Esse domínio da língua inglesa, ele é muito recente, tá, gente? Ele é pós Segunda Guerra Mundial, praticamente. Já vinha lá do final do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, com o domínio da Inglaterra e tal, mas praticamente pós Segunda Guerra Mundial, porque antes disso, a língua que dominava o planeta, digamos assim, dominava era o francês, tá? Era a língua das diplomacias, tá? Você, para ser um diplomata, você tinha que falar francês. O diplomata é aquele que fala entre vários países, tá? Vai para um país, depois vai para o outro. É o que tenta fazer ali o jogo de cintura, né? Então, o professor entra nos assuntos, né? Deixa eu ver só mais um. Study, né? Study, pronto. Study é o verbo estudar, todo mundo sabe, né? Quem é que está estudando aí, né? É exatamente aquela moça que está estudando o Economics, tá? Inclusive até fiz uma diferenciação aí de pronúncia mesmo, e o Economics. É porque esse ele não podia ficar sem ser pronunciado. Ele não poderia ficar simplesmente Economics, né? Então esse S se transformou num I na pronúncia. Economics. Esse C e esse S é quase como um X, né? Economics, né? Na verdade a pronúncia é um K e um S, né? Economics, tá? Então ela está estudando o quê? Economias, né? Ou assuntos econômicos, né? Pode ser típico lá da economia, que era um curso, desses cursos assim, de administração, dessas coisas assim de empresariado, era o curso que mais me atraía, o curso de economia, né? Study Economics, então vai ficar 4, né? Pessoal, vou dar uma pausa agora e a gente faz um último vídeo, tá bom?